convidar vocês a abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 5, vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 13. Mateus, capítulo 5, do 1 ao 13. Mateus 5, 1 até o 10. Todos entraram? Passamos então ali. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Senhor Deus, nós te louvamos, porque estamos diante da tua palavra. Somos nós privilegiados por termos acesso, por termos a oportunidade de meditar nas tuas sagradas escrituras. Precisamos que o Senhor nos ajude uma vez mais nesta noite, para que, através da iluminação do teu Santo Espírito, possamos compreender bem o que o Senhor quer falar conosco esta noite. Então, nós pedimos ao Senhor que nos ajude, que nos capacite, que nos guie, que nos dê a tua sabedoria e também nos dê um coração disposto para ouvirmos a tua palavra, que a recebermos no coração como um grato. Que ela possa nos confrontar esta noite, que ela possa produzir em nós arrependimento dos nossos pecados, também possa produzir em nós encorajamento, enfim, que sejamos edificados pela tua santa palavra esta noite. Este é o nosso pedido, que oramos em nome de Jesus. Esses capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo escreveu Mateus, nós temos aqui o que todos nós conhecemos como o mais famoso, o mais profundo, o mais emblemático sermão, que é simplesmente pregado pelo próprio Senhor Jesus. Este é o sermão conhecido como o Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte, que não foi Moisés, que não foi Paulo, que não foi Pedro que pregou, mas o próprio Jesus é quem dirige a seus discípulos através das palavras que aqui estão. E o mestre inicia sua pregação falando aos seus discípulos a respeito do que conhecemos como as beatitudes, ou então as bem-aventuranças. E qual o propósito de base de Jesus com este sermão? O que Jesus queria comunicar aos seus discípulos quando ele vira para eles e menciona, e prega, os anuncia e ensina a respeito do Sermão do Monte? A resposta é que o propósito de Jesus era delinear o crente em suas características ou qualidades que revelam a sua essência. Jesus queria delinear o caráter de um verdadeiro crente, ou seja, queria descrever como que é de fato um crente.
Esse era o propósito dele. É mostrar o que e o que compõe a natureza de um verdadeiro e genuíno crente. Então ele chega para ele e faz aqueles anúncios a respeito daquele comportamento moral elevadíssimo, dizendo: este é o retrato do crente. Inclusive, já vai aqui de cara uma sugestão para mim e para você. Você tem alguma dúvida a respeito se você é um verdadeiro crente? Se tem, examine o Sermão do Monte. Leia as bem-aventuranças. Medite nelas. Preste atenção no que Jesus disse ali, apontando para aquilo e para aquele que é verdadeiramente santo. Ele, quando se dirige aos seus discípulos, as bem-aventuranças, ele fala para eles: olha, bem-aventurados são os humildes, ou os pobres de espírito. Bem-aventurados são os mansos. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados são os pacificadores. Bem-aventurados são os limpos de coração. Ele está dizendo: estas são as características que marcam, que delineiam um crente verdadeiramente. Isso é ser crente verdadeiro. Isso então faz com que a gente possa compreender que Cristo, ele ao dirigir os seus discípulos, ele trata com eles de uma forma ali, em separado da multidão, porque ele tinha um propósito direto de tratar com aqueles que já eram seus. As bem-aventuranças, a respeito delas, que é um assunto bastante profundo, amplo, não dá para tratar das bem-aventuranças de forma direta. Eu não posso escolher uma delas e pregar para vocês hoje, porque as bem-aventuranças fazem parte de um corpo inteiro. Uma está ligada à outra, uma não funciona independente da outra, todas estão interligadas. Por isso, hoje vou trazer para vocês uma visão geral, uma visão panorâmica a respeito das bem-aventuranças, para que no momento propício eu possa então pregar uma delas de cada vez, duas de cada vez, se isso for possível. Porque sempre que nós formos ler, ou aprender, ou estudar o texto bíblico, é importante que nós olhemos primeiro o todo, para depois tratar de uma parte. Se começarmos pela parte, sem olhar o todo, isso nos leva a sérios erros de compreensão da Bíblia. Devemos ter esse cuidado, olhar o todo e depois tratar das partes que compõem o todo. Então eu quero dizer para vocês que Cristo, ao dizer aquelas palavras, ele está mostrando o retrato de um crente verdadeiro. E que o indivíduo que realmente tem consciência daquilo que Cristo falou, o indivíduo que realmente tem consciência do caráter essencial de um crente, é aquele que é capaz de obedecer às determinações do Sermão do Monte e fazer isso na íntegra. Quem de fato sabe o que é ser crente, ele é capaz de obedecer tudo que Jesus anunciou no Sermão do Monte. Não é uma, mas na íntegra. Depois, um pouco mais à frente, eu vou ser um pouco mais claro a respeito disso. E este que faz isso, que é capaz de ter no seu caráter as marcas que Jesus disse, anunciou nas bem-aventuranças, aquele que vive assim, que se porta desta maneira, que tem a sua vida pautada pelo que o Senhor Jesus ensinou no seu sermão, essa é uma pessoa realmente abençoada. É isso que ele está dizendo. Esta é uma pessoa bem-aventurada. Em uma tradução mais atual, esta é uma pessoa feliz. Aliás, esta é a única pessoa feliz.
este tipo de homem ou de mulher que consegue ter esse caráter que Cristo ali menciona, essa pessoa deveria ser imitada por todo mundo. Essa pessoa deveria ser copiada pelos outros. Ela deveria ser espelhada pelos outros. Essa pessoa deveria ser admirada, seguida, tida como exemplo a ser seguido. Porque a pessoa que tem esse caráter, ela conseguiu alcançar o que todas as pessoas do mundo, sem exceção, buscam, que é a felicidade. Este homem deveria então ser congratulado, ou seja, ser parabenizado, admirado pelo seu feito, pois somente ele, cuja vida está debaixo dos padrões estabelecidos por Cristo, é que é um homem verdadeiramente feliz. Este homem alcançou, atingiu o grande alvo e o mais sonhado e desejado alvo da humanidade, que é ser feliz. Cita para mim, se você puder, um homem ou uma mulher, um jovem ou uma criança que não busque, que não almeje incessantemente ter uma vida plenamente feliz. Cite um, se você for capaz. Não há nenhum. Aliás, não há nenhum problema em querer buscar a felicidade. Aliás, é legítimo querer ser feliz. É legítimo querer ser feliz. O problema não é querer ser feliz. O problema não é almejar a felicidade. O problema não é buscar por isso. O problema é onde e como as pessoas buscam e esperam encontrar a felicidade. Este é o grande problema da humanidade. É a fonte de onde as pessoas esperam adquirir felicidade. Porque todos querem alcançar este tão sonhado estado de bem-estar interior. Isso acontece, não é agora, desde sempre. Isso acontece em todos os tempos, em meio a todos os povos e lugares da terra. Todos sonham, desejam, almejam, percebem a felicidade. O homem quer ser feliz. O mundo sempre teve os seus meios de buscar ou de oferecer felicidade. O mundo tem os seus meios, os seus métodos, as suas propostas. E as pessoas que buscam nele, alguns escolhem buscar através do alcoolismo, outros nas drogas, outros buscam felicidade nas prostituições, na fama. Pessoas acham que se tornarem famosas está resolvido o problema. Mas não parece que é assim que acontece. Enfim, porque você acha que as pessoas compram mais do que necessitam, inclusive do que podem pagar, buscando felicidade, prazer. Porque as pessoas investem tanto na beleza externa, desejando ser cada vez mais famosas, admiradas e atraentes. Porque os homens anseiam por ter tanto dinheiro, bens e poder. Porque acham que este é o meio de ser feliz, que esta é a solução que vai preencher o vazio que está dentro do seu ser. Todos querem e desejam a completude, querem que o seu ser seja preenchido, querem estar completo, querem estar pleno, querem não sentir falta de nada, quer ser feliz. O problema é que quanto mais as pessoas buscam a felicidade a curto prazo, por esses caminhos, a sua miséria e os seus problemas só se multiplicam. Esta busca desenfreada por felicidade a qualquer custo só faz piorar, intensificar o problema da humanidade. As pessoas são controversas, incoerentes em suas atitudes na busca da felicidade. Pessoas se divorciam para ser felizes e recasam para ser felizes.
nada mais irracional, nada mais louco do que isso. O mundo está totalmente perdido. Mas Jesus, ele quer tratar exatamente deste tema. É isto que as bem-aventuranças tratam. Aliás, ser bem-aventurado, em uma tradução mais atual, é o mesmo que ser feliz. Ser bem feliz. Então ele traz ali a receita da verdadeira felicidade. Ele assenta-se no chão, os seus discípulos assentam-se na sua volta, e ele começa então a dizer: bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Estes são os humildes. Bem-aventurados são os mansos. Ah, não são os valentões? Não. São os mansos. Bem-aventurados são aqueles que são pacificadores. Ah, mas não são aquelas pessoas que ajudam o outro a brigar? Não. É aquele que evita a contenda, que contorna, que apazigua. Então percebe que isso vai na contramão do que o mundo pensa. Jesus então, ele nos traz a receita e a fonte da verdadeira felicidade. Então, no nosso primeiro ponto, eu quero dizer para vocês que apesar de tudo isso, mesmo em meio ao mundo de cabeça para baixo, ainda assim é possível ser feliz de verdade nesse mundo. Apesar disso, ainda é possível ser feliz de verdade. Como? A resposta é simples: em Cristo. Só em Cristo, somente através da fé em seu Evangelho, é que podemos ser verdadeiramente felizes. É isso que as bem-aventuranças tratam. É isso que as bem-aventuranças nos ensinam. Porque lá está escrito: bem-aventurados ou felizes de verdade são os que são humildes de espírito. São os que choram. Que choram? Felizes que choram? Isso não conforma, isso não faz sentido. Mas Cristo disse que bem-aventurados são aqueles que olham pela sua estado de insignificância diante de um Deus pleno e santo, e ele é tão dependente deste Deus que ele chora a querer estar mais próximo dele. Ele olha para os outros que estão lá fora, perdidos, desorientados, caminhando para a perdição, e também ele chora diante daquela situação. Este é o bem-aventurado. Bem-aventurados são os mansos, são os que têm fome e sede de justiça, são aqueles que querem que a justiça de Deus, não do jeito que o pessoal fala por aí, com tom de vingança, mas que as coisas sejam, que a justiça de Deus seja aplicada, e também tem sede de ser cada vez mais justo diante de Deus, como se isso fosse possível, mas é possível ser cada vez mais santo diante de Deus. Essas pessoas são as que são felizes, segundo os padrões de Jesus. Ele disse: no meu reino, estes são os verdadeiros felizes e alegres. São os limpos de coração, são os pacificadores. E quem são estes? Quem são essas pessoas capazes de apresentar tão alto padrão moral e de justiça? Senão aqueles que estão em Cristo. Quem é que pode viver em plena contramão deste mundo, senão os crentes? Isso não é possível se você não estiver em Cristo. Assim como é impossível ser verdadeiramente feliz a parte de Cristo, a parte do seu Evangelho. Só há felicidade para aqueles que têm comunhão com Deus. Estes já estão preenchidos, completos, satisfeitos, porque neles habita o Espírito Santo que os consola e que testifica que são filhos de Deus. Estes homens e mulheres são felizes porque desfrutam da comunhão com Deus e da comunhão com os santos. Este é o conceito de felicidade dito, mostrado, apresentado pelo Mestre, o nosso Senhor Jesus. O pecador, o que está perdido, o que está lá fora, é aquele que está longe de Deus.
pessoa, ela busca por felicidade. Mas ela pode virar um mundo de cabeça para baixo. Pode procurar em cada canto, desfrutar inclusive do que é de mais belo e admirável nessa terra. Ele pode fazer as melhores viagens, as mais encantadoras viagens, ele pode visitar as mais lindas paisagens, ele pode conhecer os animais mais exóticos que existem neste mundo, ele pode viajar no espaço, ter um mundo a seus pés, e será sempre o homem mais infeliz do mundo se não estiver na presença de Deus. Esta é uma lição clara das bem-aventuranças. Salmos 16:11 diz: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Na tua presença há abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Fartura de alegrias na presença do Senhor, alegrias sem limites, incessantes, transbordantes, o suficiente para nos tornar plenos, sem falta de nada. Delícias perpetuamente, ou seja, ininterrupta sensação de prazer, de gozo, que duram mais. A presença do Senhor é onde está a verdadeira felicidade. Isso só pode ser encontrado na presença de Deus. Não há felicidade fora de Cristo, fora do Evangelho. Então, se você está aqui hoje porque você não está feliz, que bom, porque você encontrou a receita da verdadeira felicidade. Talvez você tenha procurado isso em vários lugares, tenha pesquisado, tenha estudado, tenha perguntado para pessoas, mas você agora encontrou a verdadeira felicidade, e o único meio de ser feliz é estando em Deus. Salmos 84:10 vai dizer: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer lugar. Isso é bastante impactante para nós. Você pode ter, inclusive, buscando felicidade, achando que vai encontrá-la. Você pode ter todos os bens materiais. Você pode ter a melhor casa, dirigir o carro mais confortável que existe. Pode até ter condições financeiras para passar o Réveillon em Paris. Olha que maravilha. Pode até ter condição de passar férias em Tahiti. Olha que sonho. Ter um apartamento em Dubai. Maravilha, coisa linda. Ser amigo até, sei lá, do presidente da Alemanha. Quem sabe você consegue fazer tudo isso. E tudo isso é bom. Não há nenhum problema nisso. Agora, você não pode se iludir com isso, porque nada disso poderá torná-lo feliz de verdade. Isso não será suficiente. Por mais que seja grande, que seja potentoso, não será suficiente se você estiver longe da presença de Deus. E estar na presença de Deus significa expressar um caráter em conformidade com o sermão de Jesus. E este caráter se caracteriza por um espírito de humildade, por ser humilde de espírito, por ser manso, por ser pacificador, por desejar justiça, a justiça de Deus. São as características que delineiam a vida de um crente verdadeiro. Você pode até estar perguntando: mas será mesmo possível que alguém atinja tão alto grau de santidade e de aperfeiçoamento moral? Será que Jesus estava falando sério? Será que aquilo era mesmo para ser feito? Será que o mestre queria mesmo que os seus discípulos fossem aqui? Ou será que fez uma conversa assim, apenas para saber o que é, mas que não era bem assim? Antes de responder essa pergunta, eu vou piorar um pouco. Primeiro, devo
gostaria de informar que este padrão que descreve quem o crente de fato é, e por isso deve viver de acordo com ele, não se trata de algo para pessoas específicas e especiais. Não é para um ou outro, não é apenas para os seus discípulos. Jesus está falando aqui para pessoas que nós consideramos acima da média, fora da curva. Fala, olha, isso não é para mim. Isso é pessoas como John Wesley, Jorge Whitefield. Você está tirando a língua? Nós não vamos chegar nesse ponto. Não vamos. Isso não é para nós. Você está enganado. Ele está apontando para pessoas comuns, para homens ali iletrados, para homens comuns, e para mim e para você. Não se trata de um pequeno grupo seleto de notáveis, mas todo crente deve ser assim. Aliás, se é crente, é assim. É isso que Cristo está dizendo. Bem-aventurados são os pobres ou humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não é porque deles será, é porque é. Ou seja, eles são assim porque eles estão no reino, já estão no reino. Quem está no reino de Cristo, ele diz: quem está no meu reino, o seu caráter é esse, a sua cosmovisão é essa, a sua compreensão é essa. Porque se não for assim, é que você vai sair, porque você não está, você ainda não está lá. É por isso que você não é capaz de atender esse tão alto padrão moral estabelecido no Sermão do Monte. Ou você consegue atingir isso, ou você não está lá. E quando você estiver lá, certamente você viverá assim. Não porque você é assim. O crente é assim. Não há mais. Não é que ele falou: olha, vou deixar com o irmão, a irmã Gisele vai ser apenas pacificador. A irmã Cris vai ser apenas aquela que tem como ser de justiça. A irmã Thalita vai ser aquela que é mansa. O irmão Júnior vai ser apenas aquele que é humilde de espírito. Não. Todas essas ordenanças que os estudiosos discutem, se são 8, se são 9, não importa pouco, todas elas devem estar reunidas, todas, em cada crente. Todos precisam ser assim. Todo crente, todo que acredita no reino de Cristo e, portanto, debaixo do seu reinado, debaixo do seu senhorio, precisa ser pobre, humilde de espírito, ou seja, não ter um espírito, de alguém que seja arrogante, esta é a palavra. Que não tem um espírito arrogante, mas que tem um espírito humilde. Quem está no reino de Cristo, ele é pacificador. Ele tem sede e fome da justiça, ou seja, o que é justo perante Deus. Ele é aquele que é limpo de coração. Essas características estão presentes, todas elas, em crente. Não é um nem outro. E não são crentes especiais que são assim. Todos os crentes devem expressar essas características. Porém, é importante saber que essas características que precisam estar presentes em todo e qualquer homem ou mulher crente, não se trata de uma tendência que flui naturalmente do coração dos homens. Não é você que vai olhar para isso e falar: nossa, como é que eu faço para aprender isso? Isso não flui naturalmente do coração do crente, mas isso é fruto da graça e da operação do Espírito Santo em nós. É o resultado da regeneração operada por Deus através do Espírito Santo. Então, essas características são o resultado de algo que já aconteceu. Quando você está no reino, é porque o Espírito Santo já te regenerou, já te deu um novo coração, já te deu uma nova mente. Aí então, você consegue expressar essas marcas que estão descritas no Sermão do Monte.
É o Espírito Santo que nos dá tal disposição. O homem natural jamais poderá conformar-se às descrições oferecidas nas bem-aventuranças. Portanto, você não pratica ou vive de acordo com os padrões das bem-aventuranças para ser um crente. Não é para ser salvo que você tem que ser daquele jeito. Você só é assim se você já é um salvo. E se você não é assim, porque você ainda não é um salvo. Essa é a informação que eu tenho para te dar nesta noite. Se você não atinge esses padrões da bem-aventurança, se você não vive conforme elas, você ainda não é um salvo. E você está aqui esta noite para ouvir esta mensagem, para que você possa orar ao Senhor e pedir que Ele abra o teu coração, abra a tua mente, te faça compreender o Evangelho. Então, se arrependa dos seus pecados, e Cristo o transportará do reino das trevas para o reino da luz. Porque se fosse algo que você fizesse naturalmente, a salvação seria por obras, e não seria pela fé. Os méritos que nós temos. Mas Cristo está se referindo àqueles que são salvos, ou àquele que é salvo. Então ele apresenta a perspectiva daquele que teve sua mente renovada pelo Espírito. Como que um crente enxerga o mundo agora, onde ele deposita sua esperança, o que move a sua vida, o que o torna feliz. Então, através das bem-aventuranças, Cristo descreve a essência do caráter do crente. Ele olha para o seu discípulo e diz: olha, isso aqui é o retrato de um crente. Sem povo e mentira. Aqui reúne todas as características que um crente deve ter. Se não tem, ainda não é crente. Se não tem, ainda não faz parte do meu reino. Se não tem, ainda não está debaixo do meu senhorio. Ainda está vivendo em rebeldia contra Deus. Existem pessoas, inclusive, que parecem tão boazinhas, né? Pessoas que são tão calmas, tão aparentemente equilibradas, não usam palavras ofensivas, até defendem a justiça. São pessoas que são gentis, né? Pessoas políticas. E aí alguém vai olhar para elas e vai até ficar admirado e dizer: olha, essa pessoa não é crente, mas ela parece mais crente do que alguns irmãos da minha igreja. Por quê? Porque essa pessoa tem uma aparência de boa. Mas o que acontece é que Cristo não está falando disso. Não está falando de características naturais do homem, porque os homens são de fato diferentes, quanto aos seus aspectos físicos e também de comportamento, de temperamento. Alguns são mais calmos, outros mais agressivos. Alguns são mais educados, outros mais grosseiros. Alguns são mais agitados, outros são mais lentos. São características naturais que diferenciam os homens uns dos outros. Mas Cristo não está falando disso. Ele está falando de um caráter produzido pela sobrenatural atuação do Espírito Santo. Não é nada natural do homem, é algo sobrenatural para que este homem tivesse nascido de novo, tivesse recebido uma nova vida. É disso que Cristo está falando. É isso que ele descreve como crente. É isso. Inclusive, isso dá a este homem uma condição especial entre os homens e o torna o único capaz de possuir e desfrutar do objeto de desejo de todos os homens, que é a verdadeira felicidade. Mesmo que estando em um caído, ainda assim é possível que o crente, e somente ao crente, viva viver feliz. É isso que Jesus nos indica nas bem-aventuranças. Nosso segundo ponto, que as bem-aventuranças nos fazem enxergar e compreender. Lembrem, estou fazendo apenas um panorama geral. Não estou tratando de nenhuma da primeira bem-aventurança, nem da segunda, nem da terceira. É um panorama geral da ideia das bem-aventuranças. Uma outra coisa que ela nos faz enxergar
é que o sistema deste mundo é uma profunda fonte de engano. As bem-aventuranças nos ensinam que o sistema mundano mascara a felicidade. Isso não é difícil de perceber. Basta olharmos para a situação das pessoas. Quanta gente que vive triste e infeliz, depressivos, jovens desorientados, crianças que nem bem sabem falar e são diagnosticadas com transtornos mentais. A nossa sociedade está doente, está de cama, na UTI, em todos os aspectos que nós podemos imaginar. E as pessoas buscam refúgio, buscam soluções. Muitas tomam remédios contra a depressão como se estivesse comendo pipoca. É errado tomar remédio de depressão? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que o problema do homem, o problema da sua mente, ele tem uma outra origem que os médicos não podem resolver o problema. E as pessoas se apegam achando que é nesta pílula que vai dar a solução do problema. É claro que os remédios estão aí para serem usados, mas é preciso que não seja ele a solução, seja o meio pelo qual Deus nos traz algum tipo de alívio. A esperança não está nas coisas, mas está no Criador de tudo. Então a sociedade está doente, enquanto as pessoas se empanturram de remédios. As indústrias farmacêuticas, elas faturam bilhões. E resolve o problema? Não. O nível de suicídio no mundo é elevadíssimo. O suicídio aumenta a cada dia, porque o homem não acha a solução, a felicidade que espera. Não há esperança nenhuma se não for em Cristo. Ele mesmo nos mostra através das bem-aventuranças, pois lá ele descreve aqueles que seguem um caminho totalmente inverso ao caminho deste mundo. O homem sem Deus busca sua felicidade em sua própria força. O crente admite a sua fraqueza e se agarra em Cristo. O homem incrédulo admira o poder e a jactância. Ele acha que ele é o máximo. Os filósofos se gabam e se agarram em sua própria sabedoria, achando ter nelas o segredo da felicidade. Porém, não são poucos deles que coroam suas vidas, as quais eles consideram brilhantes, coroam suas vidas com o suicídio, porque eles não podem suportar a realidade de sua própria existência, vazia e sem Deus. Nosso mundo, então, gente, é marcado pela dor, desespero, pelo egoísmo, pela violência, pela insensatez dos homens. A cada momento é implementada uma nova receita, um novo segredo para a felicidade. Lembram? Antes, esperava-se que o homem conseguiria alcançar a felicidade quando ele tivesse um desenvolvimento intelectual, que ele chegasse ao ápice do seu desenvolvimento intelectual. Quando o homem atingisse o padrão mais alto de conhecimento, quando o desenvolvimento cultural e o desenvolvimento tecnológico, filosófico alcançasse o patamar mais alto, aí então a solução teria acontecido. É um movimento chamado iluminismo. Os estudiosos escreveram livros, publicaram livros, muitos livros sobre isso, dizendo que o homem chegaria ao ponto em que ele seria tão pleno no seu conhecimento que os seus problemas acabariam. E por causa da sua sabedoria elevadíssima, não teria mais guerras. Os conflitos seriam todos resolvidos. Tudo seria resolvido de uma forma tranquila. Não teria mais problemas na humanidade. Então a paz ligaria no mundo.
seria resolvida à base da diplomacia, de forma pacífica. Mas logo após essas ideias, estourou a guerra mundial. O homem não entende que não deu certo. Não funciona. Então, todos aqueles escritos, toda aquela literatura que foi criada e produzida, caiu por terra. Demonstrando mais uma vez o quão falido é o sistema humano. Ele não pode trazer felicidade. Nos últimos tempos, as pessoas, inclusive, adotaram outros modos, outras maneiras de buscar felicidade. Na época do iluminismo, a ideia era a questão da fraternidade. Todos juntos. Mas agora, a felicidade parece que os homens buscam ela vivendo sozinhos, separados, cada um no seu lugar. Agora as pessoas se isolam, achando que assim encontrarão a felicidade. Os relacionamentos agora são à distância, para evitar conflitos, desgastes, achando eles que assim serão felizes. Aumentou em muito o número de homens e mulheres acima de 40 anos, também jovens, que optaram pela vida solo, querem morar sozinhos, achando eles que assim alcançaram a desejada independência, a liberdade, e isso vai gerar neles felicidade. Mas eles não entendem, eles não percebem que o problema da infelicidade, da tristeza, não são essas coisas, mas é o pecado. No começo não era assim. Quando Deus criou Adão e Eva, eles viviam em plena harmonia. Estavam em um local onde de nada tinham falta. Não porque eles tinham o sustento que precisavam, não é isso. É porque eles desfrutavam da presença de Deus. É por isso que eles eram felizes. Agora, as pessoas hoje querem ter tudo, e muitas têm mesmo, e continuam sendo infelizes, porque elas estão à parte da presença de Deus. E Deus enviou Cristo. Ele quer oferecer às pessoas e oferece a solução, a felicidade que tanto precisam. Mas assim como Adão e Eva deu ouvidos ao diabo, o povo continua dando mais ouvidos ao diabo do que a Deus. E este ciclo se repete, e essa situação só piora, porque eles continuam ouvindo outras vozes que não a de Deus. E Cristo é o único caminho, mas os homens insistem em seguir por outra direção, dando ouvido a outras vozes. E assim jamais encontrarão a felicidade que só está em Cristo. O nosso terceiro ponto, quero dizer para vocês que a felicidade não pertence a este mundo, e assim são todos que são felizes. A felicidade não pertence a esse mundo, e aqueles que são felizes também não pertencem a ele. A verdade é que o crente, aquele que Cristo diz que é o bem-aventurado, que é o feliz de verdade, pertence a um reino diferente do que o descrente. Eles são, inclusive, inteiramente opostos. Um reino é eterno, o outro passageiro. Um reino é das trevas, o outro é da luz. Um pertence a Cristo e o outro está sob a influência e domínio de Satanás. Jesus começa as bem-aventuranças dizendo: porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E termina também dizendo: porque deles é o reino dos céus. Indicando que a primeira coisa que devemos ter consciência a respeito de nós mesmos que somos crentes é que pertencemos a outro reino que não este mundo. É por isso que as diferenças têm que ser tão evidentes. É por isso que a oposição tem que ser clara, porque nós não somos deste mundo. Não estamos aqui? Sim, estamos. Mas o governo que está sobre nós não é o governo que está sobre
Mas por mais estranho que possa parecer, são pessoas que, apesar de conviver juntas no mesmo planeta, são governadas por e, portanto, pertencem a mundos diferentes. O crente está aqui neste mundo, mas a sua cidadania é celestial e não é terra. Estamos aqui de passagem, mas não fazemos parte do mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Os crentes estão no reino de Deus, portanto, sob o governo de Cristo. Os descrentes estão no reino das trevas, ou seja, são controlados, guiados, dirigidos e influenciados pelas artimanhas de Satanás. Quem é que influencia você? Se é Cristo, então você pertence ao Cristo. Quem é que governa você? É Cristo? Então você é um súdito de Cristo, é um servo, é um escravo de Cristo. Não é difícil perceber a diferença. Também é possível descobrir, saber de que lado nós estamos. Lucas, falando sobre o reino, em Lucas 17:21, falando a respeito do reino de Deus na terra, ele diz: nem dirão ele aqui ou ele lá, porque eis que o reino de Deus está entre vós, ou seja, o reino de Deus está se manifestando entre vós. Este vós são todos aqueles que são verdadeiramente seguidores de Cristo. Esses aceitaram o seu domínio e vivem para servi-lo, pois a ele pertence. Então o reino de Cristo está entre nós. Não é nada físico, mas é espiritual. O reino de Cristo é um reino espiritual. Ele está no nosso meio, atuando em nós e também através de nós. Pois Deus nos transportou para um novo reino, onde Cristo governa, nos tirando do reino das trevas, onde Satanás é que é o governo. Em Colossenses 1:13, Paulo vai dizer: o qual, referindo-se a Deus, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Percebe que nós não somos mesmo do reino das trevas, porque fomos tirados de lá, porque não estamos mais lá, mas nós éramos de lá. Era o reino das trevas que estava governando as nossas vidas. Não era Cristo nosso Senhor. E aí não existe uma outra opção. Se não é Cristo, é o diabo. É simples o Evangelho, né? Não tem muitas opções. É muito pouco. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Ou sua prática é a prática de um crente que está no reino, ou a sua prática é a prática das crentes que está fora do reino. Simples. Entende? Só não entende se não quiser. Mas é simples. Em Filipenses 3:20, Paulo vai dizer de novo: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O que quer dizer que estamos neste mundo, nós obedecemos ao poder vindouro, e sob as suas determinações é que vivemos. A quem nós obedecemos? Tem que ser alguém a quem nós estamos servindo. Tem que ser o Senhor do reino de onde estamos. Não tem como estar no reino de Cristo, que Ele é o governo, e obedecer ao governo das trevas. Ou eu estou lá, ou eu estou cá. É por isso então que todo aquele que expressa as características que Cristo apresentou no Sermão do Monte são bem-aventurados. E quem nos conduz é Cristo. E Ele que nos leva para o sentido oposto do curso deste mundo. Porque este mundo segue a passos largos em direção à perdição, enquanto nós somos levados por Cristo, o nosso pastor, através das águas tranquilas, que nos conduzirão ao descanso eterno. Portanto, o crente é essencialmente diferente do ímpio. Isto está muito claro neste sermão de Jesus. Sabemos que as bem-aventuranças
descrevem de fato um elevadíssimo padrão moral. E Cristo não só ordena que devamos manifestar tal caráter, como nos tornou capazes de ser assim. Porém, é verdade que temos as nossas deficiências e que não somos perfeitos, mas o que deve estar claro para nós é que cada fracasso que nós experimentarmos deve gerar em nós reflexão e arrependimento. Devemos buscar em Cristo recursos, força, capacitação para que possamos viver conforme os padrões do seu reino. Precisa estar claro para nós e em nosso coração, que estar de acordo com o que ele estabeleceu não é uma opção. É exatamente o que ele deseja que seja feito. E é por isso que nós também devemos desejar e buscar incessantemente a mesma coisa. É claro que algumas daquelas características podem ser mais evidentes em uma pessoa ou em outra em algum momento. Pode ser que isso fica mais claro para mim, mas Cristo que enxerga o coração sabe o propósito dele. Você de fato deseja obedecer aos padrões de Cristo? Você de fato tem Cristo como Senhor da sua vida? Quando você vai tomar alguma atitude na sua vida, quando você pensa a sua vida, Cristo é colocado em primeiro lugar no sentido: se Ele está sendo glorificado com isso ou ofendido, você faz essa conta? Ou você faz tudo aquilo que vem na sua cabeça, independente do que Ele pense? Isso. Esta não é uma atitude de quem está no reino de Cristo. Porque lembrem-se que quem está no reino está debaixo do senhorio de um rei. Então você é o escravo e ele é o Senhor. O escravo não tem vontade. O que o escravo faz é para cumprir a vontade do seu Senhor. Simplesmente isso. Nós éramos escravos do pecado. Cristo nos tirou dessa escravidão do pecado para sermos escravos dele. Mas ser escravo de Cristo é tão bom que ninguém quer abandonar esse Senhor. É como no Antigo Testamento, que quando a pessoa com Israel comprava um escravo, ele teria que servir ao seu Senhor 6 anos. No 7º ano ele poderia ser liberado, não poderia continuar. O Senhor falava para o escravo: olha, está aqui, está liberado. Dava para ele condições financeiras para que ele pudesse recomeçar a sua vida. Mas a vida do Senhor era tão bom que o escravo falava: não, Senhor, eu não quero ir, eu quero ficar com o Senhor. E então ele permaneceu. Eram chamados escravos de orelha furada, que aí então marcavam a orelha do escravo para mostrar, porque esse Senhor tinha que prestar contas. Porque se ele não cumprisse a lei e não deixasse o escravo sair na data, os 6 anos após, ele era punido por Deus. Então ele mostrava: olha, ele tinha que explicar. Aqui está agora. Ele era escravo de orelha furada. É isso que nós somos mediante Cristo. Escravos de orelha furada, que não queremos largar o nosso Senhor por nada. Isso é ser escravo de Jesus. E a nossa vida precisa mostrar isso. Precisamos ser aqueles que são os mansos. Ah, mas eu não levo o desafio para casa. Então, você serve ao outro Senhor. Ah, mas ser pacificador. As pessoas acham que as pessoas pacíficas são boas. Eu não sou assim. Ah, então, isso está dizendo quem você é e quem você pertence. As bem-aventuranças descrevem quem a pessoa é, o genuíno caráter da pessoa. Mediante isso, então, precisamos aqui, para encerrar, fazer algumas perguntas a nós mesmos, fazer uma reflexão aqui sobre a nossa vida. A primeira delas é: mediante o que ouvimos esta noite, em qual reino você está? De qual reino você faz parte?
sendo governado por Cristo? Ou você acha que não? Ele já é o nosso rei e senhor? Ou você tem alguma dúvida sobre isso? Estamos nós manifestando diariamente as qualidades a que nos recomenda o Sermão do Monte? Desejamos ardentemente agir assim? Aquelas qualidades que estão descritas pelo Sermão do Monte: bem-aventurados são estes que são aqueles, são os ricos, são os puros de coração. Você pratica isso no seu dia a dia? Ou você busca fazer isso na sua vida? Eu me sinto verdadeiramente abençoado e feliz? Quando a gente encontra por aí crentes rancorosos, tristes. Aí esses crentes, eu digo assim, abre-se aspas, ditos crentes rancorosos, mal-humorados, tristes com a vida. Senhor, irmão, oi, irmão, como é que está? Estou na igreja, estou na prova. Está mesmo. Está mesmo. Infelizmente ainda está na prova. Porque quem não está debaixo do senhorio de Cristo, quem não pertence ao seu reino, está na prova. E que prova? Então essas pessoas não entenderam. Elas buscam felicidade no mesmo lugar que outros. É por isso que são frustradas, doentes, desanimadas, tristes, mal-humoradas. Isso é a ausência de Cristo. Porque Cristo nos torna completos, plenos, sem falta de nada. Então o texto que eu li aqui na quarta-feira passada: não tendo nada, mas sustentando a muitos para fazer, né? Tristes, mas não desanimados. Essa é a característica do crente. Pode sentir tristeza por algum momento, mas não vive triste, não vive frustrado, porque isso aqui é uma passagem, é um estágio para sempre. Tudo isso é passagem, por isso ele não se adequa a essas coisas. Então, eu me sinto verdadeiramente abençoado e feliz. Tenho paz no meu coração, ou vivo aflito, atordoado, desesperado? Como está o seu coração? Convertido. As minhas reações imediatas diante dessas bem-aventuranças, elas denunciam quem eu verdadeiramente sou. Como me sinto diante delas? Vejo elas como algo impossível de praticar? Eu não tenho nenhuma vontade de vivenciá-las no meu dia a dia? Como me sinto diante delas? Quando eu olho para o Sermão do Monte, para as bem-aventuranças, eu falo: não, isso aqui não é para mim não. Isso não dá. É para você, não dá. Só dá para aqueles que Cristo vive nele, como Paulo disse. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em você, dá, porque Cristo é quem vive em você. Mas isso não é verdade, de fato, se for sincero. Não dá. Se você se sente assim, achando impossível praticar o que está prescrito nas bem-aventuranças, é porque ainda está morto em seus delitos e pecados e necessita urgentemente de se colocar diante de Deus e confessar a sua incapacidade e pedir que Ele possa abrir o seu coração e te conceder a fé para que creia e receba a vida eterna. Mas se você, se eu, se nós nos sentimos indignos, mas mesmo assim desejosos de estar em conformidade com as bem-aventuranças, se por mais indigno que nós nos sentimos, nós desejamos isso, é porque a vida está pulsando no nosso corpo. É porque somos filhos de Deus e somos cidadãos pertencentes ao céu. Não somos perfeitos, nós dependemos de Cristo. Isto é o conceito, é a definição única da verdadeira felicidade. É estar em Cristo. Isso é ser bem-aventurado. Isso é que o homem lá fora deseja, mas que só o crente pode alcançar. E é isso que devemos compartilhar com eles.
É esta verdade que eles devem ouvir. Aliás, nós somos os únicos que temos a resposta que eles precisam. A cabeça do homem sem Deus tem uma interrogação o tempo todo: quem eu sou? Para onde eu vou? O que será que nós temos a resposta? Você é um homem criado por Deus, mas que se afastou dele para o seu pecado e precisa ser arrependido. E aí então você encontrará a sua verdadeira identidade. Você será o filho do Deus Todo-Poderoso. A resposta está com você. A resposta está comigo. A receita da felicidade está aqui e está em nós. Não sejamos egoístas. Nos compartilhar essa receita com os outros. Então eu espero que cada um tenha pensado a respeito de que lado está. E que cada um possa examinar a si mesmo e saber a quem você pertence e que reino você vive, a qual Senhor você serve. Senhor Deus, muito obrigado. Nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade de meditar na porção da palavra. E nós somos felizes, verdadeiramente felizes, independente das circunstâncias. Porque a nossa felicidade não está nas coisas, mas a nossa felicidade está na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que teu Espírito Santo possa a cada momento nos lembrar desta verdade. Que possamos estar felizes independente do que aconteça. Porque estar feliz é estar satisfeito em Cristo. E isso louva o Senhor. Que o Senhor nos ajude a apreciar as bem-aventuranças. Que o Senhor nos ajude a ser exatamente aquele crente que Cristo delineou, a ser exatamente aquele modelo de homem que Cristo descreveu como sendo rei e bem-aventurado. Que possamos então experimentar desta graça, se ainda não somos participantes ainda desta bem-aventurança, se ainda não estamos no reino dos céus, que o Senhor possa conceder a nós, a cada um que aqui está, necessita da fé para que creia e o Senhor possa transportá-lo do reino das trevas para o reino da luz. Nós te louvamos pela oportunidade, mais uma vez, ouvir a tua palavra e entender o seu propósito para nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus.